Olá pessoal, dando seguimento aos nossos estudos de direito das obrigações, na aula de hoje nós vamos analisar as fontes das obrigações e as modalidades, a classificação das obrigações. Se você quiser saber mais sobre as fontes das obrigações e a classificação das obrigações, acompanhe essa videoaula até o final. Every single day, I'm gonna make something great. That's my way. Every single day, I'm gonna make something great. That's my way. Olá pessoal, então, dando seguimento ao nosso estudo de direito às obrigações, nós vamos analisar então fonte das obrigações, as modalidades, a classificação das obrigações. No que tange a estrutura das obrigações, nas aulas passadas nós já analisamos a estrutura das obrigações quanto aos elementos subjetivos, os sujeitos que compõem a relação obrigacional, o objeto da relação obrigacional e o vínculo jurídico que liga o credor e o devedor nessa relação obrigacional. Então, quanto à relação da estrutura das obrigações, eu faço o convite para vocês para visitarem a videoaula que trata especificamente sobre o tema estrutura das obrigações. Vamos aprofundar então o nosso estudo sobre fontes das obrigações. O que são fontes das obrigações? É o fato jurídico da qual se originou essa obrigação. Ou seja, a fonte da obrigação é da onde nasce esse vínculo obrigacional, aonde a relação obrigacional encontra o seu suporte, seja o suporte fático ou um suporte legal. É da onde que nasce toda essa relação obrigacional. Nós vamos analisar então nesse tópico aonde se busca a fonte para o nascimento desse vínculo obrigacional. A doutrina, ele divide as fontes das obrigações em dois sistemas. Vocês vão encontrar na doutrina, em alguns autores, a abordagem das fontes das obrigações, abordando a partir de dois sistemas. Um sistema romano e no nosso sistema atual. Por que é importante a gente analisar a estrutura das obrigações dentro de um sistema romano, dentro da estrutura das obrigações do sistema romano? Porque o nosso sistema jurídico ele tem uma origem romano-germânica, fonte de inspiração de todas essas estruturas obrigacionais que nós temos postas hoje, com as suas adaptações, com as suas evoluções, ele remonta ao sistema romano, em virtude dessa nossa origem romano-germânica do pensamento jurídico brasileiro. E também porque, eventualmente, em alguns concursos públicos é cobrado esse conteúdo, essa matéria, sobre a estrutura das obrigações, sobre a perspectiva, sobre o olhar do sistema romano. Então, lá no sistema romano, como é que estava estruturado, como é que estava estabelecidas as fontes das obrigações? Dentro do sistema romano, nós tínhamos o quê? O contrato, que era considerado como negócio jurídico pelo qual voluntariamente os direitos são adquiridos, modificados ou extintos. Ou seja, a partir dos contratos, a partir de uma relação sinalagmática de vontade das partes, se estabelecia uma relação obrigacional. Diferentemente da estrutura do instituto do quase contrato, que pelo direito romano era ato permitido por lei, realizado por um sujeito, por meio do qual ele se obriga com outro sujeito, ou vice-versa, sem a existência de um consentimento prévio entre eles. Então a diferença entre o quase contrato e o contrato é que no contrato há um prévio consentimento entre as partes, há sinalagma, há acordo mútuo de vontades. No quase contrato era um ato que uma das partes praticava, porém ele praticava com suporte na lei. A lei autorizava uma das partes praticar um ato que gerava uma obrigação perante uma outra pessoa, só que essa pessoa não tinha necessariamente
a exteriorização do seu consentimento. Por exemplo, se a gente for reportar o quase contrato para o nosso sistema atual, seria a questão da gestão de negócios, ou seja, onde o gestor pratica atos de gestão de negócios em nome de uma terceira pessoa. Quem autoriza o gestor ou administrador praticar esses atos de negócio? A lei. A lei autoriza. Não necessariamente exista entre eles um consentimento. Esse consentimento, quando praticado esse ato de gestão, ele pode ser ratificado posteriormente pela pessoa que teve o negócio de gestão administrado. Ou seja, tem o administrador, ele pratica uma série de atos de gestão em nome de uma terceira pessoa, porque ele é o administrador dessa empresa, administrador do patrimônio, dos bens particulares de uma outra pessoa, porém ele vai praticar uma série de atos de gestão em nome de uma terceira pessoa. Porém, toda vez que ele vai praticar esse ato, não necessariamente ele precisa consultar o administrado. Ele não precisa ficar se reportando e consultando para ter o consentimento, porque esse consentimento já tem, a partir da lei, dada a autorização para o gestor, a partir da lei, praticar esses atos de gestão. Posteriormente, a pessoa que tem os bens geridos por esse gestor, ele pode ratificar esses atos praticados em seu nome. Outro exemplo que a gente pode citar como um quase contrato é a tutela e curatela. Na verdade, o tutor e curador vai cuidar dos interesses do tutelado e do curatelado. Porém, essa relação obrigacional que se estabelece entre tutor e tutelado, curador e curatelado, se dá em virtude de atos permitidos por lei. Não existe necessariamente um consentimento do tutelado, do curatelado, para prática desses atos. Ele pode praticar esses atos independentemente de haver um consentimento prévio entre o tutor e o tutelado e o curador e o curatelado. Então, isso se chama um quase contrato no sistema romano. Dentro do sistema romano também era fonte de obrigações o delito e o quase delito. O que diferencia o delito e o quase delito? A gente poderia trazer o delito e quase delito para um contexto atual dos atos ilícitos. O que é o delito e o quase delito? O delito era um ato praticado por um sujeito de forma dolosa, de forma intencional, que, em virtude desse ato doloso e intencional, causasse prejuízo a outrem, ou um prejuízo ao patrimônio de outra pessoa. Isso era considerado delito, porque havia dolo, havia vontade deliberada de praticar esse ato e, eventualmente, causando prejuízo, nascia a obrigação, um vínculo jurídico obrigacional, de ressarcir esse prejuízo, de ressarcir esse dano. No sistema romano, existia a figura do quase delito, que era um ato praticado de forma culposa e que, em virtude dessa culpa, causasse um prejuízo a outrem ou ao patrimônio de outra pessoa. Nascia uma relação obrigacional com a responsabilização pelo ressarcimento desse dano, desse prejuízo causado ao patrimônio. Então, a diferença entre delito e quase delito, havia basicamente uma diferenciação entre esses dois institutos do direito romano, era a existência do dolo, existência da vontade de praticar o ato, e o quase delito, o ato praticado de forma culposa. No transcorrer do tempo, com a evolução das relações entre as pessoas, o próprio direito foi se amoldando. E atualmente nós temos uma estrutura própria de fontes das obrigações. Quais seriam hoje, num cenário contemporâneo do direito civil, adotado pelo Código Civil de 2002, como fontes das obrigações? Nós podemos citar como fonte das obrigações, então, o contrato, que é um negócio jurídico em que há
consentimentos, a acordos de vontades em que, a partir de um instrumento, a partir de um negócio jurídico, nasce relações obrigacionais a partir de contratos estabelecidos entre partes. Depois nós temos como fontes das obrigações a declaração unilateral de vontade. Por exemplo, a promessa de recompensa, a emissão de um título de crédito, uma nota promissória, um cheque. Isso é uma declaração unilateral de vontade. Não existe necessariamente, a declaração de vontade de outra parte. Existe apenas a emissão de vontade de uma das partes. E essa emissão da vontade, a exteriorização dessa vontade de forma unilateral, mesmo que não haja um consentimento, mesmo que não haja uma vontade de outra parte, do outro sujeito da relação obrigacional, isso já nasce para a pessoa que emitiu essa vontade, essa declaração unilateral de vontade, uma série de relações obrigacionais. Ela se obriga com aquilo que ela declarou. Então, se numa promessa de recompensa, a pessoa declara essa vontade que, se alguém encontrar o cãozinho perdido, eu prometo recompensar em R$500 quem encontrar o cachorro e trouxer esse animal de estimação, eu me comprometo a pagar os R$500. Independentemente de haver consentimento das outras partes, de haver exteriorização de vontades das outras partes, já com esse ato nasce a obrigação para essa pessoa. Nasce uma relação obrigacional a partir de declarações unilaterais de vontades. Também é fonte das obrigações o ato ilícito. Vejam que no direito romano nós chamávamos isso de delito ou quase delito, com dolo ou com culpa. No sistema atual, na estrutura atual, nós vamos chamar apenas de ato ilícito, que é toda a conduta humana em desconformidade com o ordenamento jurídico. Toda vez que alguém se comporta em desconformidade com o ordenamento jurídico, ele pratica um ato ilícito. E se desse ato ilícito causar prejuízo a outra pessoa ou um patrimônio, um dano a uma pessoa ou ao seu patrimônio, nasce uma relação obrigacional de direito civil de ressarcir, de reintegrar essa pessoa ao status quo, ao status anterior ao ato ilícito. Então há um restabelecimento desse dano, um restabelecimento dos danos causados à pessoa ou ao patrimônio, um ato ilícito. E aqui não importa se isso é culposo ou é doloso, vai nascer uma relação obrigacional àquela parte que praticou o ato ilícito. E também nós temos a lei como fonte das obrigações. E a gente vai ver na aula de hoje que a lei é a fonte imediata da obrigação. Sempre ela vai ser considerada a fonte imediata de uma relação obrigacional, ou seja, a relação obrigacional ela parte de forma imediata da lei. Porém, eventualmente, a partir dessa lei pode haver o quê? Um ato ilícito, um contrato, que essa é uma fonte imediata. Mas isso a gente vai ver logo à frente. A lei ela pode ser uma fonte de uma relação obrigacional. É a causa eficiente e suficiente da obrigação, já que se trata de sua forma primária e imediata. Ou seja, em decorrência da lei, pode nascer uma relação obrigacional, como, por exemplo, no já citado caso, que a gente já analisou em aula, nas aulas passadas, quando alguém encontra um bem, um objeto que possui dono. Nasce para aquela pessoa que encontrou esse objeto, esse bem, uma obrigação, uma relação obrigacional de restituir esse bem ao legítimo dono. Essa obrigação nasce da lei. Não há uma exteriorização através de contrato, não há uma declaração unilateral de vontade, não há um ato ilícito, é apenas uma obrigação que nasce por disposição legal. Outra forma de apresentar a classificação das fontes das obrigações e utilizadas pela doutrina é
trabalhar com a fonte das obrigações em fontes imediatas e fontes mediatas. Lembrando sempre que fonte imediata é aquela que está mais próximo, é aquela que decorre diretamente daquela obrigação, ou seja, é a partir daquela fonte que a obrigação nasce de forma imediata. Porém, existem algumas fontes que são mediatas, ou seja, que estão num plano secundário com relação à origem dessa obrigação, com relação à fonte dessa obrigação. Algumas fontes são imediatas, outras fontes são mediatas, são secundárias. A fonte imediata das relações obrigacionais é a lei. Sempre a relação obrigacional nasce a partir de um pressuposto, do pressuposto da lei. Nas fontes mediatas, ou seja, fontes secundárias, nós temos o quê? O ato jurídico em sentido estrito, o negócio jurídico e o ato ilícito. Vejam que a gente vai estruturar a classificação que a gente apresentou agora há pouco, nós vamos poder estruturar isso dentro dessa outra classificação, dentro dessa outra apresentação da classificação das fontes das obrigações, em ato ilícito, negócio jurídico e ato jurídico em sentido estrito. Vamos analisar cada uma dessas classificações. O que é ato jurídico em sentido estrito como fonte imediata? É o ato humano que gera consequências jurídicas que já estão previamente estabelecidas em lei. Ou seja, as consequências jurídicas advindas desse ato vão ter aplicação independentemente da vontade da parte. Ou seja, a parte não possui poder para alterar essas consequências. Então, o ato jurídico em sentido estrito é aquele ato praticado pela parte, mas as consequências desse ato que ele praticou já estão previamente estabelecidas em lei. E a parte, o sujeito dessa relação obrigacional, não tem poder de alterar os efeitos dessa relação obrigacional. Praticado o ato, e se as consequências desse ato está previsto na lei e não havendo possibilidade da parte alterar os efeitos, as consequências disso, isso se chama um ato jurídico em sentido estrito. Uma vez praticado o ato, previsto em lei, tendo uma consequência que está prevista em lei, não podendo o sujeito dessa relação alterar essas consequências, há um ato jurídico em sentido estrito. E aí a gente pode de novo voltar a trabalhar o exemplo do artigo 1233, que é o exemplo da descoberta, ou seja, se alguém descobre um objeto, encontra um objeto perdido que possui dono, vejam que ele praticou um ato humano, que é a descoberta, encontrar algo que possui dono. O ordenamento jurídico estabelece uma consequência desse ato humano, a obrigação de restituir o objeto ao legítimo dono. Não há escolha desse sujeito de alterar os efeitos disso. Ele deve entregar, ele deve restituir. Claro que, ao restituir esse objeto, nasce para ele também a possibilidade de ele exigir o quê? A recompensa, ou seja, os 5% do valor desse objeto, mais as despesas que ele teve para encontrar o dono e para conservar a coisa. Então, vejam que essas consequências desse ato humano de encontrar algo que possui dono já está previamente estabelecido em lei. Então, aqui a gente tem um clássico exemplo de ato jurídico em sentido estrito. Diferentemente do ato jurídico em sentido estrito, nós temos o negócio jurídico, ou seja, são atos jurídicos fundados na autonomia da vontade, ou seja, nós temos as partes embasadas em lei expressando a sua vontade. E dos negócios jurídicos, nós temos a possibilidade de estabelecermos como fonte de obrigações os contratos, em que há, digamos assim, um acordo mútuo de vontades, está estabelecido em lei, o Código Civil autoriza realizar contratos, porém, os efeitos desse contrato não necessariamente estão fixados em lei e que restringem a vontade das partes.
dentro dessa questão do preço, forma de pagamento, prazo de pagamento, estabelecimento de multas, estabelecimento de sanções, obrigações acessórias, tudo isso as partes vão poder estabelecer a partir do contrato. A fonte imediata é a lei e a fonte imediata é o contrato. O contrato vai ser a fonte imediata, porque a partir da lei essas partes estabeleceram uma série de relações obrigacionais através de um contrato. Porém, os efeitos dessa relação obrigacional vai estar no contrato e não na lei de forma engessada, porque aí eu teria o quê? Um ato jurídico em sentido estrito. Quando as partes têm essa possibilidade de ter autonomia de vontade, de estabelecer os efeitos jurídicos do seu ato, nós temos o quê? Atos jurídicos fundados na autonomia da vontade, negócio jurídico. E esse negócio jurídico pode ser através de um contrato, como no caso de compra e venda, locação, num comodato, que é um contrato de empréstimo. Tudo isso pode ser fonte de relações obrigacionais. E aqui, nesse caso, por exemplo, no caso do contrato, no caso de locação, a fonte imediata é o contrato e a lei é a fonte imediata. A lei, por exemplo, num contrato de compra e venda, o Código Civil, o Código de Defesa do Consumidor, quando há uma relação de consumidor e fornecedor, ou num contrato de locação, o contrato de locação é a fonte imediata, é uma fonte secundária, porque ele deriva de uma fonte imediata, que é a lei do inquilinato. Também compõem os negócios jurídicos os atos unilaterais de vontade. Aqui há o testamento, a promessa de recompensa, emissão de nota promissória, a gestão de negócios que a gente referiu anteriormente. Tudo isso faz parte de atos unilaterais de vontade. Quando alguém faz um testamento, ele expressa a sua vontade. Esse testamento faz nascer uma série de relações obrigacionais. Porém, o testamento é uma fonte imediata, porque ele só foi elaborado a partir de uma lei. Qual a lei? A lei do Código Civil. Artigo 1857 do Código Civil, que autoriza a pessoas maiores capazes de fazer o testamento. Não só pessoas maiores, mas pessoas capazes de fazer o seu testamento. Então, a partir desse artigo 1857, que é a fonte imediata, o sujeito pode expressar a sua vontade através de um ato unilateral, por exemplo, um testamento, que é uma promessa de recompensa. Essa é a fonte imediata que compõe a categoria de negócio jurídico. Então, o negócio jurídico, através de ato unilateral de vontade, compõe uma das fontes da relação obrigacional. E aí nós temos o ato ilícito como uma fonte da relação obrigacional. Qual o conceito de ato ilícito? O que compõe ato ilícito? O ato ilícito, para fins das relações de direito civil, está previsto lá no artigo 186 e 187 do Código Civil. O que diz o artigo 186? Aquele que por ação ou omissão voluntária, com dolo, ou negligência ou imprudência, culpa, violar direito e causar dano a outrem, veja, ato ilícito, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito. Também comete ato ilícito, pelo artigo 187, o titular de um direito que, ao exercê-lo, excede manifestamente os limites impostos ao seu fim econômico ou social, pela boa-fé ou pelos bons costumes. Vejam que também comete ato ilícito aquele que extrapola o seu direito, o exercício do seu direito. Por exemplo, o credor pode cobrar o devedor, ele tem o direito de fazer a cobrança. Porém, ele não pode fazer isso de forma vexatória. Então, o dono do mercado, o dono do bar, ele não pode colocar na parede
do seu estabelecimento uma lista dos seus devedores e o valor que está devendo e desde quando está devendo. Isso é extrapolar o seu direito de cobrança. Isso é um ato ilícito. Por mais que ele esteja exercendo um direito reconhecido, legalmente estabelecido, de poder cobrar o seu devedor, ele não pode fazer isso de forma que extrapole o seu direito, de forma que cria um constrangimento e que com isso pode causar inclusive um dano moral. Ao cometer isso, ele comete um ato ilícito. Aí o artigo 188 vai dizer o quê? Algumas situações não vão ser considerados atos ilícitos. Os praticados em legítima defesa ou no exercício regular de um direito reconhecido, ou seja, eu estou tendo uma injusta agressão. Se eu eventualmente, para afastar essa injusta agressão, eu cometo um ato ilícito, eu causo dano a uma outra pessoa, nesse caso não vai haver um ato ilícito. Ou no exercício regular de um direito reconhecido. Eu tenho minha propriedade e alguém tenta invadir a minha propriedade. O meu direito de propriedade está sendo violado. Reconhecidamente eu tenho esse direito à propriedade. Se alguém tentar invadir a minha propriedade, eu posso tentar reprimir, eu posso tentar espantar, repelir essa injusta invasão. Nesse caso, se causar dano a outra pessoa, não vai ter um ato ilícito. E, consequentemente, não nasce a obrigação de haver a indenização ou ressarcimento por esse dano. 2. Inciso 2º. A deteriorização ou destruição da coisa alheia ou a lesão à pessoa a fim de remover perigo iminente. Vejam só, se eventualmente começa a pegar fogo na casa do meu vizinho, e esse fogo se estende à garagem dele, e está muito próxima da minha casa, que muito provavelmente essas chamas vão se alastrar para a minha casa, eu posso eventualmente derrubar o muro do vizinho para que esse fogo não venha para a minha casa. Ou daqui a pouco está vindo, tomando conta de parte da garagem dele, eu vou lá e derrubo parte dessa garagem para que esse fogo não venha para a minha casa. Nesse caso, eu tenho uma deteriorização, destruição de coisa alheia, ou eventualmente lesão à pessoa, a fim de remover perigo iminente. Nesse caso, não há ato ilícito e não há o dever de indenizar. Por quê? Porque essa situação de perigo originou-se da outra pessoa. Originou-se da pessoa que teve esses bens destruídos, ok? E aí, não adianta a gente saber apenas o conceito do que compõe ato ilícito, que está no artigo 186 ou 187. Qual é a consequência da prática de um ato ilícito? A consequência da prática do ato ilícito está no artigo 927 do Código Civil, que refere que aquele que, por ato ilícito, conceitos do 186 e 187, causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo. Então, aqui está a residência da obrigação de ressarcir atos ilícitos. O conceito está no 186 e 187, mas a obrigação de reparar está no artigo 927. Vamos seguir o nosso estudo. Vamos analisar agora as modalidades, as classificações das obrigações. A gente já viu uma classificação das obrigações numa aula anterior. Vamos analisar agora as modalidades, aquilo que a gente não viu na aula passada, para dar seguimento aos nossos estudos. Modalidades é o mesmo que espécies das obrigações. Nós temos dentro das espécies das obrigações simples e obrigações compostas. O que são obrigações simples? São aquelas que estão no singular. Quando eu tenho um sujeito ativo, um sujeito passivo e um objeto, eu tenho uma obrigação simples. Quando eu tenho um sujeito ativo, um sujeito passivo e um objeto. Por exemplo, a compra e venda entre João e Antônio de um veículo. Eu tenho uma obrigação simples. O que são obrigações compostas? Basta que um desses elementos, sujeitos ou objeto, esteja no plural, ou seja composta. Exemplo: Antônio e Maria vendem uma casa para Pedro.
Vejo que aqui no sujeito ativo eu tenho pluralidade de sujeito. Essa relação obrigacional passa a ser uma relação obrigacional composta. Pode ser Antônio vendendo uma casa para Simone e Marcos. Eu tenho pluralidade de sujeitos no polo passivo, um objeto e um sujeito ativo. Essa relação é uma relação composta. Eu posso ter Pedro vendendo uma casa e um automóvel para Marcos. Vejo que eu tenho pluralidade de objetos. Aqui a relação passa a ser composta por pluralidade de objeto. Nas relações compostas, nós temos algumas subdivisões. Obrigações compostas com multiplicidade de objetos, podendo ser cumulativas, ou seja, essa relação obrigacional ela é cumulativa, a venda de uma casa e um automóvel. Para que essa obrigação seja cumprida, tem que haver o quê? A entrega da casa e do automóvel, porque o objeto ele é um objeto que está no plural, ou seja, existem dois objetos que devem ser entregues, que devem ser executados para que haja o cumprimento dessa relação obrigacional, ou seja, efetiva-se o cumprimento somente pela prestação de todos eles. Se ele apenas entrega a casa e não consegue entregar o carro, essa relação obrigacional tem-se como não cumprida. Depois, dentro das relações compostas pela multiplicidade de objetos, nós temos as obrigações alternativas. Nas alternativas, nas obrigações compostas pela multiplicidade de objetos alternativas, nós temos a terminologia disjuntiva ou. O cumprimento dessa relação obrigacional se dá por um objeto ou outro. Exemplo, a entrega de 100 sacas de sojas ou 50 mil reais. A obrigação tem-se como cumprida se entregar a soja ou o valor em dinheiro. Então, a alternativa na execução dessa relação obrigacional. Então, o devedor, ele se liberta dessa relação obrigacional entregando a soja ou o dinheiro. Nas obrigações facultativas, nós estamos trabalhando com uma relação obrigacional um pouco diferente, denominada de espécie sui generis. É uma obrigação simples em que é devida a uma única prestação, ficando, porém, facultado ao devedor, só ao devedor, exonerar-se mediante o cumprimento e prestação diversa e pré-determinada. É uma obrigação com faculdade de substituição. O credor só pode exigir a prestação obrigatória, mas o devedor se exonera cumprindo a prestação facultativa. Um exemplo disso é o caso da nossa situação já trabalhada em sala de aula, da pessoa que encontra um objeto que possui dono. A pessoa tem que restituir esse objeto. Porém, ao restituir esse objeto, ela pode exigir o quê? A indenização, uma recompensa de 5% do valor da coisa. Essa pessoa que encontrou o objeto só pode exigir o quê? Os 5%. Porém, ao devedor, a pessoa que havia perdido o objeto, ele tem a faculdade, e só a ele, o devedor, o dono do objeto, tem a faculdade de o quê? Ou ele paga os 5%, ou ele abandona a coisa. O credor, a pessoa que encontrou o objeto, não pode exigir que ele abandone a coisa. Ele só pode exigir o quê? A indenização. Porém, o devedor, o dono do objeto encontrado, pode pagar a recompensa, os 5%, ou abandonar. Por isso que a gente está trabalhando de uma espécie sui generis, porque aqui
para o credor é uma obrigação simples, só pode exigir os 5%. Porém, para o devedor, ela se torna uma obrigação facultativa, ou os 5% ou abandonar a coisa. Agora, com relação a uma obrigação composta, e agora não composta pela multiplicidade de objeto, mas composta por multiplicidade de sujeitos, as obrigações podem ser divisíveis, ou seja, dentro dessa relação obrigacional eu tenho vários devedores. Só que dentro dessa relação obrigacional eu consigo dividir para cada devedor o que é a obrigação de cada um. Por exemplo, a dívida deixada pelo falecido. Os herdeiros, quando recebem herança, vão poder ser acionados para pagar a dívida do falecido, mas só até o montante da herança recebida. Então eu consigo fracionar para cada um desses devedores, cada um desses herdeiros, o quanto eles têm de obrigação de pagar os credores do falecido. Eu consigo estabelecer para cada devedor, uma cota, uma parcela de responsabilidade nessa relação obrigacional. Nas obrigações compostas com multiplicidade de sujeitos e que se tornam indivisíveis, eu não consigo dividir para cada um o que é a cota de responsabilidade de cada um. Por isso que ela se chama indivisível. Depois disso, nós temos obrigações solidárias, que não levam em consideração a natureza do objeto. Só para deixar um pouco mais claro, obrigações divisíveis, com multiplicidade de sujeitos. Eu posso estabelecer lá uma relação obrigacional em que 2 ou 3 irmãos acabam comprando um bem e fica estabelecido lá uma obrigação deles pagarem 200 sacas de soja, estabelecendo nesse contrato que essa aquisição, cada um vai ter uma cota parte de responsabilidade. Vejam, soja, eu consigo dividir esse objeto e eu consigo estabelecer dentro desse contrato qual é a responsabilidade de cada um. Essa obrigação se torna divisível. Às vezes, essa obrigação se torna indivisível, por quê? Porque o próprio objeto não pode ser dividido. Por exemplo, 2 irmãos vendem o cavalo. Vejam que não tem como dividir esse objeto para um irmão entregar metade, outro irmão entregar a outra metade. Cada um desses irmãos podem ser acionados para entregar o cavalo em si. Então há uma obrigação que eu não consigo dividir entre os sujeitos a cota parte de cada um, porque o próprio objeto ele é indivisível. Porém, há situações em que a obrigação ela é solidária, ou seja, em virtude de circunstâncias estabelecidas pela lei ou pela vontade das partes, não é porque o objeto é indivisível, mas porque a lei determina ou a vontade das partes estabelece que essa obrigação passa a ser solidária. Os devedores, a multiplicidade de devedores, respondem pela integralidade dessa dívida. Ou seja, em vez de ser uma obrigação divisível na compra de um imóvel em que 3 irmãos compram esse imóvel e que cada um vai ficar com uma responsabilidade de pagar uma cota parte já estabelecida desse valor, se estabelece no contrato que os 3 irmãos estão obrigados para pagar a dívida toda. Então o credor pode acionar os 3 irmãos juntos ou apenas um deles individualmente, e esse um irmão que foi acionado tem que pagar o todo da dívida. Claro que posteriormente ele vai ter direito de regresso com os demais co-irmãos, para que buscar a cota parte de cada um. Porém, perante o credor, essa dívida é uma dívida solidária. Ele pode executar qualquer um desses irmãos, independentemente de o objeto ser divisível ou indivisível, mas a lei ou a vontade das partes estabeleceu essa obrigação como uma obrigação solidária. Então, cada uma dessas modalidades de obrigações, seja
obrigações cumulativas, alternativas, facultativas, divisíveis, indivisíveis, solidárias, obrigações simples, vai ser objeto do nosso estudo daqui para frente. Obrigações de dar, de fazer, de não fazer, isso tudo a gente vai, a partir de agora, começar a aprofundar, ou seja, a gente vai afunilar o nosso estudo para cada uma dessas modalidades de obrigação. A partir então desses estudos iniciais, que estabelecemos até essa aula, nós vamos ter elementos suficientes para poder compreender cada uma das modalidades de obrigação. Fica desde já o meu convite para que vocês continuem acompanhando as nossas videoaulas. Para quem teve acesso inicialmente a essa videoaula, convido para assistir as videoaulas anteriores e que a partir de agora continue acompanhando as videoaulas a partir dos próximos assuntos, os nossos próximos capítulos do nosso estudo de direito das obrigações. Fica também à disposição de vocês esse material para aqueles que se inscreverem no canal e enviarem e-mail solicitando essa apostila, esse material, eu vou estar disponibilizando de forma gratuita para vocês poderem ter esse material para acompanhar essas aulas, essa aula e ter um estudo, uma leitura a mais deste conteúdo. Agradeço a atenção de vocês, um grande abraço e até as nossas próximas videoaulas.